Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só sobre animais guardiões. São aqueles animais protetores, aqueles animais que aparecem para salvar a gente de uma, sabe? Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Nas noites de sexta, sábado e domingo às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. E meio-dia e meia de segunda a sexta tem Almanaque Assombrado com o Matheus. E aí, pessoal, vamos então começar estes relatos, mas não antes de falar para vocês entrarem na lojaassombrada.com.br, faz uma visitinha para a loja, dá uma fuçadinha lá nas várias camisetas como esta daqui que brilham no escuro, ok? E também, é claro, não se esqueça de já ir deixando o seu like aí no vídeo, tá? Já deixa o like aí no vídeo, não esquece não. Vamos agora sim aos relatos de hoje. E o primeiro relato desta coletânea temática sobre animais guardiões é este: Meus cachorros me protegeram. É uma moça que nos conta. Quando isso aconteceu, eu tinha 17 anos. Hoje em dia eu tenho 17. Eu sempre gostei de animais, principalmente cobras e felinos grandes. Eu vou ser bióloga, ela diz. Mas sempre amei cachorros, principalmente de grande porte. Nessa época eu tinha 4 cães, de uma mistura de Rottweiler com Boxer. Então foi um cruzamento que deu certo. Na verdade, foi um cruzamento que deu cachorros enormes, de cor preta e com apenas uma mancha branca no peito deles. Eram 2 fêmeas e 2 machos. Eram cães de guarda, mas eram extremamente carinhosos com a família e o meu melhor amigo era o Loki, porque era muito apegado a mim e eu a ele. Minha casa tinha um quintal enorme com um gramado, árvores e até um gira-gira. Por isso eu tinha 4 cachorros dos grandes, né? E ainda saía para passear com eles, mesmo assim, uma vez por semana. Naquele dia, eu estava sentada na sala. Minha irmã, Silvia, que na época tinha 6 anos, estava brincando no chão. E a minha mãe estava fazendo o jantar. No dia, minha mãe, Silvia e meu padrasto iam sair para ir à casa da minha avó, que não morava muito longe da nossa casa. Quando a minha mãe saiu, ela disse: Filha, não esquece de colocar água para os cachorros e de colocar as camas deles nas casinhas. Ok, eu respondi que tudo bem e voltei a assistir TV. Quando fui jantar, antes coloquei a água para os cachorros, coloquei só a água, porque cachorros de guarda não podem comer ração à noite, senão eles não ficam ativos. Eu não sabia disso, por isso que os meus dormem aí, como se fosse cão de guarda. Ela tem o cães alarme. Bom, quando fui jantar, Loki insistiu para entrar. Eu deixei, mesmo sabendo que não era horário para ele estar dentro de casa. Enquanto eu comia, ele estava deitado no sofá, brincando com a bolinha favorita dele. Lavei minha louça e quando acabei de lavar, fui até a sala ficar com o meu cachorro. Era por volta de 8h30 da noite. Os outros 3 cachorros que estavam lá fora começaram a latir muito alto, em direção à minha porta. Quando pararam, começaram a arranhar a porta para entrar. Loki começou a latir para o canto da sala e nesse momento eu me senti muito estranha e corri para buscar um crucifixo. Ainda latindo, Loki meio que me empurrava para trás, uma forma de me proteger, sabe? E eu peguei aquele crucifixo, enrolei na minha mão e disse em voz alta, enquanto Loki latia. Eu disse assim: independente do que estiver aí, vá embora. Esse lugar não te pertence. Saia e vá embora. Ou pro céu, ou pro quinto dos infernos. Rezando em voz alta, eu senti que aquilo foi se afastando pela porta. Depois ouvi os cachorros que estavam lá fora correndo e latindo até chegar no portão da casa. E do nada os latidos cessaram.
Coloquei os 4 cachorros para dentro de casa e fui pro meu quarto assistir TV lá. Dormi com eles, por precaução, até o dia seguinte. Até 1 hora antes da minha mãe chegar. Moro nessa casa até hoje e mais nada do tipo aconteceu. Hoje eu não sei o que foi me visitar naquela noite. Só sei que os meus cachorros me defenderam de alguma coisa. É muito interessante porque esses animais, eles podem nos defender tanto de perigos físicos, né? Se alguém tentar entrar na casa, quanto de perigos espirituais. Vai saber, se ela estivesse sozinha, sem nenhum animal ali por perto, que desse um alerta, ela talvez se sentisse estranha, mas, sei lá, ela estaria ali à mercê daquilo, sem perceber muito mais coisa além disso, e aquilo talvez poderia estar trazendo uma energia ruim, alguma coisa ruim para ela, mas os cães perceberam, e ele afastava ela, tipo, não deixava ela ir, e latia para alguma coisa invisível. Então aquele sentimento estranho dela foi confirmado pela atitude dos cães, que também estavam, parece que, latindo e mandando aquilo embora, e parece que deu certo. E aí nessa ela falou, cara, eu vou mandar isso aqui embora. E foi, que bom. Próxima história, a borboleta que indicou o caminho. Olha só, é uma moça também que nos conta. Isso aconteceu com o meu marido quando ele era criança. Quem vai contar a história aqui é ele, eu só vou digitar. Então agora é o marido dela contando. Tudo começou quando eu era menino, em meados dos anos 90. Eu tinha uns 5 anos, não lembro direito a minha idade, mas era mais ou menos 5 anos. Meus pais, minha tia e a minha outra irmã mais velha, Josiane, os meus pais têm 9 filhos, eles trabalhavam com adubo. O adubo era retirado de árvores, no caso, folhas velhas, para adubar as plantações. Os 4 iam trabalhar e nós, os menores, ficávamos em casa, aos cuidados de outra irmã mais velha, a Nádia. Naquele dia, Nádia havia pedido para eu fazer algo que eu não me lembro ao certo o que era, mas lembro que fiquei muito bravo com ela por conta disso. E eu disse a ela que eu ia lá, com a nossa mãe. Bem, era no máximo 2 quilômetros para ir onde eles estavam. Porém, tinha um detalhe. Eu tinha ido uma única vez ao local de trabalho deles, com uma vizinha e com meu irmão. E por um outro caminho, onde eram trilhas e mata fechada. E nesse dia passamos por uma fazenda cheia de bois. Quando fiquei bravo com a Nádia, resolvi ir sozinho, para contar para os meus pais o que havia ocorrido e o porquê de eu ter ficado bravo com ela e o motivo de estar ali sozinho. Bom, fui seguindo, mas em uma certa parte eu não me lembrava mais do caminho. Eu fiquei perdido na mata escura, no meio de umas árvores, tipo uma espécie de bananeira, sem rumo e sem conhecer aquele lugar. Eu fiquei nervoso, assustado e comecei a chorar. Continuei a andar de um lado para o outro, totalmente perdido. Fechei meus olhos e pedi ajuda. E quando olhei para cima, eu vi uma borboleta branca. Nem liguei, né? E nervoso continuei a andar. Então, novamente, aquela borboleta passou na minha frente, voando embaixo da minha visão, como se estivesse pedindo para eu segui-la. E eu fui atrás. Quando olhei para o chão, eu vi rastros. Ao olhar para frente, cerca de uns 10 metros mais ou menos, eu vi os meus pais, a minha tia e a minha irmã Josiane, que olhou para trás assustada e perguntou: "O que você está fazendo aqui?" E eu contei o porquê de estar ali e relatei o que aconteceu comigo. E eles acreditaram em mim. Minha mãe falou para eu não andar mais sozinho, pois dessa vez teve um final feliz, mas e se não tivesse? Eu acredito que aquela borboleta era o meu anjo da guarda, que o sobrenatural aconteceu ali, pois eu estava desesperado e com medo. Para uma criança de 5 anos, perdido na mata, aquilo foi um milagre. Realmente é muito perigoso. Imagina uma criança de 5 anos se meter numa mata fechada. 2 palitos para se perder, ainda mais que nunca tinha passado por ali, nunca tinha pego aquele caminho. E sim, os anjos, eles aparecem de diversas formas. Podia ser na forma de uma pessoa que estava passando por ali. Nesse caso foi uma borboleta que tipo, me segue. E ela levou até o caminho. Eu acho que eu já contei algum relato nesse sentido aqui, ou eu já vi em algum lugar.
Se você tem alguma história desse tipo, com animais que te ajudaram a ser guiados ou que você foi protegido de alguma forma por algum animal, manda a história pra gente. Próximo relato aqui, ó. Descobri meu espírito guardião. É um moço que nos conta. Sexta-feira passada, algo muito estranho aconteceu. Eu sempre presenciei coisas estranhas. Então eu estava saindo de casa para comprar algumas coisas que estavam faltando para o almoço, quando do nada uma senhorinha me parou na rua e me falou assim: "Oi, meu filho, tudo bom? Eu sou espírita e senti uma presença forte andando junto com você." Nessa hora eu congelei de medo e ela continuou: "Quando eu vi você, eu percebi que tinha um espírito em formato de cascavel enrolado no seu pescoço, como se estivesse te dizendo alguma coisa." Foi aí que eu percebi que era nada mais, nada menos que o meu espírito guardião. Eu sei que eu não sou muito assim flor que se cheire. E a senhorinha me disse que não era para eu me preocupar, pois ela disse que a cascavel era o meu guardião espiritual. E que sempre que alguém se aproximava de mim, ela preparava o bote. Sempre que alguém chega perto de mim, eu penso em uma resposta bem ácida, sabe? E ela me falou que só eu tinha esse espírito de serpente ali na rua. Estava tendo uma festa na rua e a senhorinha disse que a maioria dali tinha espíritos de cão ou de pássaro. Eu tive certeza que ela estava certa, pois em alguns sonhos meus, sempre uma cobra aparecia me defendendo. É porque a gente sempre pensa na cobra como algo, cobra é ruim, mas talvez nem sempre. E nesse caso, no caso dele, a cobra é protetora, né? Tem gente aí que gosta muito, né? Tem cobras como pets e tudo mais, então nem sempre, né? Vamos lá, próximo relato. Minha gata não deixava eu abrir a porta de casa. Eu acho que é uma moça que nos conta. Isso aconteceu comigo e com a minha gata. E me faz lembrar de um relato que você contou sobre um moço que foi protegido pela gatinha dele de algo paranormal. Bem, eu não trabalho ainda, mas faço um curso de administração à noite. Deixa eu só tirar o som aqui. Aí. Faço um curso de administração à noite. Durante o dia eu fico em casa com a minha irmã e com a minha gata, a Rihanna, enquanto a minha mãe trabalha. Naquele dia, as coisas não pareciam normais. Tava tudo muito meio estressado aqui em casa, até que a gata, que sempre foi carinhosa e bagunceira, ela tava bem arisca e quieta. Deixa eu só tirar. Vai, filho. Desce. Aí. Tirando isso, o dia foi normal. Fiquei com elas até a minha mãe chegar, e então fui pro meu curso. O horário era das 6 às 10h50 da noite e não fica muito longe de casa. Antes de eu sair, a minha mãe virou para mim e disse que ia com a minha irmã em um jantar na casa de uma amiga dela, que mora umas ruas para cima de casa. Disse também que se eu quisesse ir, era para eu deixar o material em casa e subir lá para jantar. E eu disse ok, e fui pro curso. Eu moro em um bairro novo aqui na minha cidade. Esse bairro tem só 3 anos e fica perto de alguns sítios. Digamos que o bairro fica quase no final da cidade. Mas por mais novo que o bairro seja, muita gente diz que sempre acontecem coisas estranhas aqui. Enfim, quando eu estava chegando em casa, mais ou menos na esquina, eu vi que a luz do poste que fica em frente à minha casa estava apagada. Mas mesmo assim deu para perceber que tinha alguma coisa pequena vindo em minha direção. Foi quando essa coisa estava bem perto de mim que eu vi que era minha gata. Eu sempre falo para minha mãe e para minha irmã que não é para deixar a gata ficar saindo de casa, por ela ser muito novinha. E eu fiquei tão louca da vida por ela estar fora aquela hora da noite que eu a peguei no colo e fui seguindo em direção à minha casa, que não tem portão ainda. Foi aí que o problema começou. A Rihanna, que é a gata, começou a me morder e me arranhar, mas me machucar mesmo. Eu percebi que ela estava com os pelos eriçados, o que foi bem estranho.
Depois de cerca de uns 2 minutos brigando com a gata para ela parar quieta, eu consegui chegar na porta de casa, mas o escândalo que ela fez parecia que estavam matando a gata. Eu a coloquei no chão e automaticamente ela começou a rosnar e olhar para a porta. Eu liguei a lanterna do meu celular e apontei para a porta, para o chão. Pensei que fosse algum bichinho que ela estivesse vendo ali, ou sei lá, um rato. Mas não tinha nada. Mas foi quando eu coloquei a chave no trinco da porta que a minha gata ficou doida de vez. Ela pulava em mim, ela chegou até a morder minha perna. Eu me afastei e abaixei para pegá-la e tentar controlá-la. Mas quando me levantei, eu senti a minha espinha gelar. Uma sensação ruim, muito ruim, que eu nunca tinha sentido na vida. Quando a minha mãe sai à noite e eu fico sozinha, ela sempre deixa a luz da sala acesa. E naquele dia a casa estava toda escura, a não ser por 2 bolinhas vermelhas que estavam sendo seguradas, entre aspas, por uma massa mais escura que a escuridão da casa. Eu gelei dos pés à cabeça. Dentro da casa, é isso? Ela deixa a luz da sala ligada e naquele dia estava tudo escuro, a não ser por 2 bolinhas vermelhas que estavam numa massa negra, mais escura que a escuridão. Eita, 2 olhos vermelhos dentro de casa, é isso? Quando eu vi aquilo, eu só consegui tirar a chave da porta, pegar minha gata e ir correndo para a casa dessa amiga da minha mãe, onde ela estava jantando. Quando eu cheguei lá com o coração na mão, suando frio, tremendo dos pés à cabeça e muito provavelmente pálida, minha mãe veio me perguntando o que estava acontecendo e por que eu estava com a gata e com o material da aula. Foi quando, em meio a soluços e lágrimas, eu contei o que tinha acontecido. Nessa hora, a amiga da minha mãe, que é médium, disse assim: Eu não te falei, comadre? Tem coisa nesse bairro e não é coisa boa. Aí ela convidou a gente para dormir lá e disse que no dia seguinte de manhã ela e mais umas outras pessoas iriam lá em casa rezar. Depois disso que aconteceu, eu percebi que todo aquele escândalo que a minha gata fez foi para me proteger. Sempre que estamos sozinhas, eu presto bastante atenção nas coisas que ela faz. Por mais que depois que a amiga da minha mãe e as outras pessoas rezaram aqui em casa, nunca mais tem acontecido nada de estranho. Mesmo assim, ela fica prestando atenção nos movimentos da gata. Mas olha só, a gata queria impedir que ela entrasse em casa. Ela já foi encontrar lá no meio do caminho que era para não deixar ela entrar em casa, porque tinha alguma coisa esquisita lá. Aí ela falando isso, que ali é perto de um bairro novo, que é perto de um sítio no final da cidade. Talvez aquilo tenha sido uma fazenda antigamente, algum terreno onde coisas ruins possam ter acontecido. Aí eu me lembro daquele outro relato, daquele rapaz que manda da fazenda, onde o bisavô dele lá era um homem muito ruim, e aí eles têm por lá o tal do bicho preto, que tem os olhos vermelhos e tudo mais. Seria uma espécie disso, alguma coisa que por conta da maldade, das coisas ruins que aconteceram naquele solo um dia, isso tenha sido criado, essas formas, essas coisas escuras, e isso traga coisa ruim até os dias de hoje? Será? Bom, vamos para o próximo relato, que é Porca Protetora. Olha ali, a porquinha também, é um moço que nos conta. A minha avó conta que a história se passou quando ela tinha 4 anos e não entendia nada da situação. Por isso, ficou calma. Lembrando que hoje ela está com 78 anos. Ela conta que estava em uma cidade do interior do Ceará e estava tarde para ir para sua casa. Na zona rural dessa cidade, e estava tarde para ela ir para sua casa, que era na zona rural dessa cidade. São cidades vizinhas. Elas então, elas quem? Ela e a mãe, talvez? Elas então ficaram na casa de uma senhora chamada Mãe Ruiva. Era uma senhora branca, de cabelos brancos. Ela conta que toda a vida essa senhora foi loira. E esse era um nome carinhoso. Ruiva? Era loira? Enfim, esse era um apelido carinhoso. Então, dormiram na casa dessa senhora até dar a hora de irem embora a pé,
que eram uns 10 quilômetros de distância. Elas se levantaram sem ver a hora e quando passaram na matriz, na igreja matriz, é isso? O relógio, que era muito alto, deu mais de 7 badaladas. Então elas se assustaram, pois achavam que eram umas 4 horas da manhã, mas na verdade era meia-noite. Peraí, mais de 7 badaladas, deu 12 badaladas então para ser meia-noite? Dá 12, né? Peraí, então dormiram na casa dessa senhora até da hora de ir embora a pé. Elas se levantaram sem ver a hora e quando passaram na matriz, o relógio, que era muito alto, deu mais de 7 badaladas. Não dá para ver a hora no relógio lá, né? Bom, a hora que eles olharam, achavam que era 4 da manhã, mas na verdade era meia-noite. Enfim, mas já que já tinham saído, continuaram mesmo com medo. Dormiram um pouco, então. Quando chegaram em uma encruzilhada entre a estrada e um trilho, avistaram uma porca enorme e ficaram com medo, porque foi logo onde, né? Numa encruzilhada, né? Você tá passando uma encruzilhada e você cruza com a porca ali no meio do nada, na encruzilhada. Eita lá, ia. Bom, a mãe dela pegou um pau. Tadinha da porca. Mas porco ataca a gente assim? Eu já ouvi dizer que porco pode morder bem. Enfim, a mãe dela pegou um pedaço de pau. Ai, tadinha, por que fazer isso? Ah, não, entendi espancar, mas é espantar. Ai, que susto. A mãe dela pegou um pedaço de pau e tentava espantar a porca, por dizer, vai embora. Mas nada. Viram que estavam ali, era perdendo tempo, porque a porca não saía do lugar. Então, seguiram viagem, só com a luz da lua e a sombra daquelas árvores. Mas a porca estava indo atrás delas. A porca atrás. Eles foram pelo trilho, por uma trilha ali, pois era mais perto por essa trilha. Muita coragem, pois em trilhas é que aparece coisa mesmo, né? Por haver muitos acidentes ferroviários. Ah, é trilho mesmo, trilho de trem. Entre a estrada e um trilho de trem mesmo. Então, não era uma trilha no meio do mato, era um trilho de trem. Porque ela falou, né? Eles foram pelo trilho, pois era mais perto. Muita coragem, porque é em trilho mesmo que acontecem essas coisas, por haver muitos acidentes ferroviários. Então, mas a porca andando atrás delas. Seguiu até a metade do caminho e quando chegaram em casa já era 4 horas da manhã. A mãe dela foi logo pedindo um copo de água ao seu marido, pois elas vinham assustadas. E ele brigando muito, porque elas fizeram uma loucura, né? Sair meia-noite andando aí pro meio do nada, né? E ainda assim foram dormir. E elas chegaram nesse horário e foram dormir mais um pouco. Ela é católica fanática e não gosta de histórias de assombração, mas isso ela jura que foi verdade e que aquilo era um anjo protetor. Não foi só elas que viram essa porca, muitos viam e corriam dela, pois achavam que era lobisomem, de tão grande que era a porca. Ah, entendi. Então é o seguinte, acabou que elas acordaram, acharam que o dia ia amanhecer, mas na verdade elas acordaram antes. Ela tinha 4 anos, então foi ela e a mãe. E nesse caminho aí todo escuro, perigoso, só uma mulher e uma criança na rua. Imagina, passando por meio de um trilho de trem, no meio das coisas assim, poderia ser muito perigoso. Mas pelo jeito essa porca foi acompanhando e protegendo caso alguma coisa pudesse acontecer. Quem é essa porca? O que é essa porca? Era uma porca misteriosa? Não era de nenhuma criação ali de perto? E ela era bem grande, tanto que as pessoas confundiam com um lobisomem. Vai saber, não é? A gente não duvida de nada, não. Desses animaizinhos aí que às vezes nos protegem, né? Último relato desta coletânea é este daqui, o Cavalo Branco. É uma moça que nos conta. Bom, esse relato é da minha mãe e aconteceu quando eu ainda era um bebê. Por isso eu não me lembro de nada. Eu vejo você contando relatos sobre animais que protegem pessoas que estão de alguma forma em uma situação de perigo e me lembrei que a minha mãe sempre me contava essa história quando eu era criança. Eu nasci e resido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, sim, a cidade natal de Chico Xavier.
E histórias de assombrações por aqui não faltam. Enfim, minha mãe trabalhou durante toda a vida como doméstica em casas de família e meu pai era segurança. Não tínhamos muito dinheiro, por isso os dois trabalhavam feito burros de carga para me dar tudo do bom e do melhor. Por isso não tinham dinheiro para pagar uma babá para me olhar, me deixavam sempre com a minha avó. Nós morávamos em um bairro longe da cidade da minha avó e no ano de 1997 era difícil arranjar uma condução que fosse do meu bairro ao bairro dela. Só havia um ônibus e que deixava na metade do caminho. Do ponto que a minha mãe descia, para chegar até a casa da minha avó, tinha que passar por um acesso a um bosque, o que chamamos de Bexiguento, assim chamado por causa de uma lenda antiga. É um lugar muito místico, por assim dizer. Lá tem várias lendas e coisas que as pessoas contavam sobre aparições e fantasmas. Bom, de lá até a casa da minha avó, levaria uns 20 minutos e ela teria que atravessar o lugar sozinha, me segurando nos braços. O lugar naquela época era muito perigoso e tinha fama de ser o lugar onde os assaltantes ficavam escondidos, para emboscar os desavisados. Sabendo disso, minha mãe seguia o caminho com bastante cautela, pois eu estava em seu colo, mas mesmo assim, ela estava morrendo de medo. Naquela manhã, minha mãe fez seu caminho de sempre. Acordou, me pegou no colo, pegou o ônibus, desceu no Bexiguento e seguiu na estrada de terra. Porém, alguma coisa, naquele dia, estava a deixando com mais medo do que o normal. Já no meio do caminho, ela estava muito angustiada e com uma sensação ruim no peito. Minha mãe sempre teve uma fé inabalável e, reunindo suas forças, pediu em pensamento a Nossa Senhora de Fátima que lhe enviasse anjos para guardarem a ela e a mim, que tinha meses de vida na época, e que assim ela pudesse seguir o caminho tranquilamente. Minha mãe continuou andando, até que começou a ouvir passos pesados. Ela se virou e um pouco atrás dela havia um cavalo branco, belíssimo, com uma crina longa e esvoaçante, que era tão branco que parecia brilhar. De princípio, minha mãe se assustou com a situação. Tipo, de onde surgiu aquele cavalo afinal? Mas aos poucos, com a presença do animal, minha mãe ficou mais calma e percorreu o caminho até a casa da minha avó, acompanhada daquele misterioso novo amigo. Quando chegaram perto de uma ponte de ferro que atravessava o rio do Bexiguento, dando assim acesso à rua da minha avó, minha mãe se despediu do bicho e o agradeceu. E como num passe de mágica, ali bem diante dos olhos dela, o cavalo sumiu, simplesmente sumiu. Depois desse dia, minha mãe nunca mais viu o tal cavalo. E também não viu nenhum cavalo que se assemelhasse à beleza daquele animal. Minha mãe disse que as preces dela foram ouvidas naquele dia e que se não tivesse rezado, sabe-se lá o que teria acontecido conosco. Ela agradece até hoje a Nossa Senhora por ter lhe enviado um protetor em forma de cavalo. Com o tempo e com a chegada de novas rotas de ônibus, a minha mãe não precisou mais passar comigo no colo por aquele caminho. Íamos lá apenas de vez em quando, porque lá no meio tem uma pequena capela que inclusive aparece no filme do Chico Xavier, onde íamos para acender velas e coisas do tipo em datas especiais, como o Dia de Finados ou Quarta-feira de Cinzas. E sempre que íamos lá, minha mãe relembrava esse causo e eu sempre procurava com os meus primos esse tal cavalo. Olha só, mais uma proteção em forma de animal. A gente vê muito isso, muitas histórias, Eu já contei aqui vários outros relatos sobre esse tipo de proteção, que é de algum animal que às vezes te segue na rua, aparece ali do nada e na verdade ele está te protegendo. Às vezes a gente nem percebe que é uma proteção, mas eles estão ali, ou dentro de casa mesmo, com os nossos gatinhos, passarinhos, vai saber, né? Ou então que indica um caminho e ajuda com uma borboleta, né? Se você tem uma história desse tipo, manda pra gente, ok? Espero que tenham gostado desta coletânea temática.
Um beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!